E esqueça tudo que você sabe sobre a alimentação dos jogadores de futebol do time que você torce. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pilares da dieta do jogador de futebol. E vou te falar logo, esses caras precisam comer muito. Então já estou aqui nos slides que eu montei para explicar para vocês sobre os pilares de uma dieta de jogador de futebol. No primeiro slide, nós temos o primeiro pilar, que é a individualidade. Então, quando a gente pensa em jogador de futebol, na alimentação de um atleta profissional de elite ou ali de categorias mais abaixo, o profissional no geral ou o amador, você precisa levar em consideração a individualidade desse atleta. E aqui eu posso trazer até a questão da individualidade, principalmente também para uma pessoa que joga futebol de forma amadora. Você que gosta da sua pelada, que você joga no final de semana, se você tem um timezinho do seu bairro, você tem um time do seu trabalho que você joga ali quinzenalmente ou semanalmente, o seu futebol, a individualidade na hora da alimentação é primordial quando a gente pensa em alta performance. E aqui, como eu já deixei no próprio texto, né, se for uma pessoa normal, já não vale a pena copiar a dieta da blogueira ou do amigo da academia, muito menos para um atleta de alto rendimento. E aqui eu separei pontos específicos que são muito importantes na hora da gente pensar na individualidade do atleta. Tá? Então a gente tem que pensar principalmente na idade desse atleta. Ele é um atleta da base? Ele é um atleta que já está em fim de carreira? Ele é um atleta que está no seu auge da idade? Depende de atleta para atleta. Seguindo para o gênero, é uma jogadora? É um jogador? Tá? Outro ponto é a posição que joga. O gasto calórico de um lateral esquerdo não é o mesmo de um goleiro. O centroavante não gasta as mesmas calorias numa partida de 90 minutos que um zagueiro. Então isso é muito importante também. Tá? Composição corporal, como é a composição corporal desse atleta? Ele é um atleta que tem uma tendência a ter mais massa muscular, ele tem uma composição de um atleta com um percentual de gordura um pouco mais alto, ele tem uma dificuldade de ganhar peso, tudo isso tem que ser colocado em xeque na hora de montar ali o plano alimentar, o que esse atleta vai comer, tá? Então, um outro ponto aqui que eu também separei, esse atleta ele precisa ganhar peso ou ele precisa perder peso? Ele está num processo ali onde pós-temporada ele voltou ao clube ou chegou num clube novo fora de forma, ele chegou com peso abaixo do devido, isso também é muito importante, tá? Na hora da gente montar ali o plano alimentar desse atleta. Aí eu posso trazer isso para vocês também na questão da sua alimentação mesmo como um atleta amador ou como um praticante de futebol dos fins de semana, tá? A sua composição corporal vai influenciar muito a sua performance de jogo. Se esse atleta mora no CT ou não, isso aqui é muito importante. Ele vai para casa ou ele mora no CT? Essa questão de morar no CT vai muito também de jogadores que vêm de fora e principalmente clubes que têm base, que a base acaba morando ali, jogadores de outros estados que acabam vindo jogar na base desses clubes e o clube tem essa infraestrutura de ter o jogador morando ali. Tá? Isso aqui não costuma ser muito comum em jogadores já profissionais, jogadores já um pouco mais velhos, tá bom? E seguindo com o vídeo aqui, eu trazer um questionamento aqui para vocês. Vocês morariam no CT de um clube? Se você fosse jogador de futebol, você preferiria morar no CT do clube ou no seu próprio apartamento, na sua própria casa, caso você viesse de outro estado para poder jogar em algum clube específico? Deixa aí nos comentários. E aqui, seguindo para o segundo pilar, que é muito importante também, que é o histórico alimentar. A gente ignorar isso aqui é basicamente a gente dar um tiro no nosso próprio pé quando a gente pensa em levar o atleta à sua alta performance. Então é muito importante que o atleta deixe explícito ao nutricionista caso tenha algum tipo de intolerância ou alergia alimentar. Isso aqui é primordial. Imagina só um atleta que tem uma intolerância à lactose, pré-jogo, pré-final, ele come alguma coisa que tem lactose e ele simplesmente não consegue ir a campo porque ele está no banheiro por mais de 2 horas. Então, não tem como deixar isso aqui de fora. O histórico alimentar é primordial quando a gente pensa em individualidade e pensa em alta performance do jogador. Além disso, suas particularidades de desgosto. Então, gente, jogador de futebol, mesmo a gente tendo esse amor quase platônico, quase até doentio em alguns momentos pelo clube que você torce, apesar da gente levar o futebol às vezes até sério demais, a gente tem que levar em consideração que os jogadores de futebol são pessoas, são seres humanos como a gente, tá? Então vai ter gosto, vai ter aversão, vai ter algum alimento que ele prefira, que ele não prefira, então isso tudo tem que ser colocado também no momento ali da consulta para que o jogador tenha maior adesão ao plano. Não adianta colocar um jogador que não gosta de arroz, que ele coma arroz, porque ele não vai conseguir comer arroz. Tá? Isso tem que ser colocado de uma forma que ele consiga ter adesão ao plano alimentar. Um clube ele pode ter jogadores de vários estados, de vários países. Então, o clube do Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode ter jogadores da Argentina, ele pode ter jogadores do Amapá, ele pode ter jogadores de outros países até fora da América do Sul. Então, é muito importante que os hábitos alimentares desses jogadores sejam levados em consideração, principalmente quando existe um hábito religioso, como o caso do judaísmo, que não consome carne de porco, por exemplo, ou estilo de vida como o vegetarianismo, né? Ou o Ramadã, dependendo da religião do jogador, tá? Então isso é muito importante. Indo para o terceiro pilar aqui é a questão do calendário de jogos.
Então, quando a gente pensa aqui no calendário de jogos dos jogadores, tanto profissionais quanto ali o seu futebol, que você tem o seu calendário ali, onde você tem algum campeonato regional, algum campeonato ali do bairro ou da sua empresa, você sabe quais são os dias que você vai jogar. Isso é muito importante, para a gente conseguir mapear quais serão os momentos mais importantes pós-partida e preparação das partidas, tá? Então que levando em consideração aos campeonatos profissionais, você tem os campeonatos regionais, você tem o Brasileirão, você tem a Copa do Brasil, você tem a Sul-Americana, Libertadores, e avançando ali para Mundial e outros. E quando a gente pensa em campeonatos de categoria de base, você pensa ali na Copinha, campeonatos estaduais e até outros como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, você tem também das divisões de base, tá? Então, com esse calendário cada vez mais caótico do futebol brasileiro, onde várias competições entram uma nas outras, você tem momentos ali do ano que o jogador acaba jogando a cada 3 dias, tá? O que acaba gerando um gasto calórico muito intenso ao jogador. Por isso é muito importante a individualidade dentro do esporte nesse quesito, tá? Então, a demanda energética de um jogador que joga 3 dias, por exemplo, não pode ser a mesma de um jogador que atua em um time que joga uma vez na semana. Então, por isso aqui que o plano alimentar, a alimentação do jogador que está num clube onde ele só tem apenas o Brasileirão para jogar, é totalmente diferente de uma alimentação de um jogador que está atuando no clube que ele está jogando. Ao mesmo tempo que o Campeonato Brasileiro está jogando as finais do estadual, a Copa do Brasil e uma competição internacional, como uma Sul-Americana ou uma Libertadores, por exemplo. E você conhecer esses pilares da alimentação de jogador de futebol? Comenta aí e deixa sua opinião em relação a esse vídeo. E se você gostou do vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos que saem aqui diariamente. E como eu sempre digo por aqui, se o picareta tá chorando, eu tô sorrindo. Até o próximo vídeo, pessoal.